Aleluia, glórias a Deus. Quero saudar aos irmãos com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Eu quero ser grato ao nosso Deus, por mais uma vez o Senhor tem nos permitido estar de pé. Eu quero também aproveitar aqui essa oportunidade e estar agradecendo a cada irmão, a cada um que esteve intercedendo pela nossa vida no período que nós estávamos enfermos, né? Graças a Deus, o Senhor nos colocou de pé através da sua intercessão. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu pastor, da minha pastora, e todos os irmãos, todo o corpo de obreiro da casa, todo aquele que colocou o seu joelho e colocou a minha vida na mão de Deus. Estamos de pé porque assim o Senhor Ele tem nos permitido. Se não fosse pela vontade dEle, aqui nós não estávamos. Por isso eu quero tributar ao Senhor por esta oportunidade e por cada um que aqui está, amém? Glórias a Deus. Amados, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, que é o livro de Gênesis, no seu capítulo 22, verso 1 a seguir. Glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Livro de Gênesis, no seu capítulo 22, verso 1. Vou estar aguardando mais um pouquinho para que todos achem. Amém? Glórias a Deus. E diz assim: e aconteceu depois destas coisas, que tanto Deus, testando Deus a Abraão, disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã e de madrugada, e abandou o seu jumento, tomou consigo o seu moço, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. Só até aqui. Os irmãos podem se assentar glorificando o Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. O Senhor, Ele é bondoso. Glórias a Deus. Amados, a Bíblia aqui está dizendo: e aconteceu depois destas coisas, né? Quando eu entendo a essa narrativa, está contando, falando sobre, antes deste episódio, aconteceu na vida de Abraão outras coisas que lhe gerou conhecimento, que lhe gerou ali um entendimento e um conhecimento sobre as coisas de Deus. A experiência, ela vai fazer toda a diferença, não somente na nossa vida, mas ela vai fazer, a experiência, ela vai fazer diferença a todo momento na nossa vida. Muitas das vezes nós passamos algo na nossa vida que nós não desejamos passar, mas o Senhor Ele nos permite estar passando, porque algo que nós passamos na nossa vida, nós adquirimos uma experiência, e a Bíblia está retratando sobre isso no Antigo Testamento, a qual o assunto que nós lemos nessa noite. Abraão foi aquele que todos nós sabemos que teve um chamado por Deus. Abraão foi aquele que Deus escolheu, porque contemplou o Senhor o coração de Abraão. Agora Deus Ele faça um pedido a Abraão, para que ele saísse do seu acomodismo,
para que ele viesse sair da sua parentela. A família de Abraão era uma família muito próspera, era uma família dos eruditos naquela época, era uma família a qual tinha posse. Os eruditos naquela época, que era da linhagem do pai de Abraão, era um povo que tinha posse naquela época, já obtinham a riqueza, aleluia, glórias a Deus. Então quando Deus ele chama a Abraão, ele não chama Abraão dentro de uma dificuldade. Deus ele não chama Abraão no momento que estava faltando pão, não. Deus simplesmente ele chama Abraão na hora que ele estava na abundância, na hora que ele estava bem bom, a cama estava quente, o armário estava cheio, e Deus chama Abraão. Abraão ele sai do conforto do seu lar. Mas eu pergunto por que Abraão ele sai do conforto do lar. Uma voz a qual ele não ouvia antes, que disse a Abraão: vai à terra a qual eu te mando. Deus ele chama Abraão. Só que o interessante, a qual eu entendo, que Abraão ele veio entender que havia um propósito maior do que aquilo que ele estava vivendo. Há um propósito. Quando nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida, fica mais fácil. O terrível é quando nós não queremos entender. O difícil é quando nós não queremos entender o agir de Deus na nossa vida. Deus, Ele tem sim um objetivo para cada coisa. Dentro da sua dificuldade que você está passando, Deus tem um propósito. Dentro da provação que você está passando, Ele tem um propósito. Muitas das vezes nós até questionamos, muitas vezes nós queremos até voltar a caminhada que nós estamos, mas é porque nós não entendemos o propósito. Porque se nós entendêssemos o propósito, nós simplesmente parávamos de murmurar e apenas caminhava na direção que Deus nos ordenava. Aleluia. Mas o propósito de Deus, mesmo dentro da dificuldade, porque o propósito de Deus ele tem a dificuldade. Não é tudo bom, não é tudo fácil, não é tudo bonança, tem a sua dificuldade. Só que quando nós pegamos a direção e irmos, nós vamos entender que o propósito de Deus é maior do que o nosso pensamento, é melhor do que as coisas que nós imaginamos. E uma coisa que eu aprendi: o propósito de Deus é muito lindo, é muito gratificante o propósito de Deus. Aleluia. Abraão ele vai sem questionar. Deus ele fala a Abraão uma palavra a qual Abraão ele carrega com ele. Deus fala para Abraão: Abraão, aquele que te abençoar, eu abençoarei. Aquele que te amaldiçoar, eu também amaldiçoarei. Então Abraão tem um propósito mais profundo nisso. Eu apenas vou seguir a direção, eu apenas vou seguir a ordenância. Aí Abraão ele começa a caminhar, ele passa por alguns pontos, edifica ali alguns altares ao Senhor, porque dizendo ele, quando ele edifica os altares, ele está mostrando a Deus que a todo momento o nome do Senhor está sendo glorificado. Aí chega um período da dificuldade, ele passa ali no Egito, ele passa ali no deserto, ele sente agora alguns critérios que ele tem, estava se acabando o alimento, a fome começa a imperar. Aí ele desce até o Egito, ele traz ali uma palavra, aleluia, ele esconde algum fato, ele fala que para guardar a sua vida, ele fala que a sua esposa Sara, ele fala que é a irmã dele, na verdade sim, do capítulo de Gênesis, aleluia, glórias a Deus, nós vamos entender que Abraão ele fala uma meia verdade. Ele fala que Sara sim, ele fala que Sara é a irmã dele.
Aí quando nós vemos, nós vamos entender, ali no livro de Gênesis capítulo 20, verso 12, nós vamos entender que realmente ele fala uma meia verdade, porque realmente Sara é irmã dele por parte de pai. Aí ele resguarda ali a tua vida. Só que porém, quando ele fala isso, quando ele deixa isso acontecer, ele está acreditando na providência de Deus. Porque deve ser triste ficar sem a sua esposa. Ali, o príncipe do Egito ali, fica com Sara, fica com a tua esposa. Imagina o pensamento de Abraão. Mas todavia eu entendo dentro da passagem que Abraão, ele confia em Deus. Ele permite que isso acontece para guardar a sua vida e coloca a sua confiança sobre este fato. Aí Deus, ele começa a colocar as mãos ali sobre o príncipe ali do Egito. Ele começa ali a pesar as mãos, e ele entende que aquele algo que está acontecendo, aquela mulher a qual ele queria adquirir para ele, não era de Deus. Deus não estava permitindo. Aí manda chamar Abraão. Agora um homem que desce no Egito, desce no deserto com as mãos vazias, agora sai com as suas mãos abananos, com a sua mão cheio de utensílio, a qual o príncipe mandou para ele. Aí a providência de Deus veio. Então Abraão, mais uma vez, ele entendeu: sobre a tua esposa não aconteceu nada, porque a providência de Deus, o propósito de Deus está começando a regressar na vida de Abraão. Aleluia, glórias a Deus. Uma experiência que está acontecendo na Abraão. Olha aí a experiência. Ele entendeu que quando nós vamos designado por Deus, Deus, ele cuida de todos os detalhes na nossa vida. Ele cuida daquilo que nós temos na nossa casa. Ele cuida daquilo que nós temos, aleluia, glórias a Deus, na nossa vida. E ele começa a zelar, ele começa a cuidar, quando entendemos o propósito de Deus. A experiência que vai acontecendo. Abraão passa em várias caminhadas, mais experiência com Deus na caminhada Abraão vai tendo, aleluia, glórias a Deus. Mas chega no capítulo ao qual nós lemos, que nós vamos ver uma experiência diferenciada, uma diferença daquilo que ele viveu. Porque Deus todo dia na nossa vida, todo ano nós temos uma experiência diferente. A experiência que você está tendo hoje é diferente da experiência que você teve no ano passado. Eu tive uma experiência agora que foi diferente da experiência que eu vivi do ano passado. Então nós temos que entender isso, que a coisa na nossa vida é para nós adquirirmos conhecimento e experiência, porque a experiência que você está vivendo hoje vai servir para alguém amanhã. Aquilo que você está passando hoje, você vai ajudar alguma pessoa no dia de amanhã que vai passar pelo mesmo processo que você, ou parecido. Então, meus irmãos, glorifique a Deus na provação, na sua dificuldade, glorifique a Deus. Abraão agora vai ter algo diferente, uma experiência nova, nunca vivida, aleluia. Deus chama Abraão e ele diz: eis-me aqui, estou à disposição, estou todo ouvido. Será que nós, se o Senhor nos chamar, será que nós podemos falar: eis-me aqui? Porque muitas das vezes, quando Deus nos chama, às vezes a nossa vontade é tampar o ouvido. Às vezes, quando Deus nos chama, nós cruzamos simplesmente o braço e deixamos tudo acontecer. Mas Abraão, ele foi corajoso: Senhor, eis-me aqui. Ele estava falando: Senhor, o que tiver que acontecer, eu estou aqui. Aleluia. Ele já pegou uma experiência, ele conheceu Deus,
O Deus Todo-Poderoso, ele conheceu, ele pegou a experiência. Deus está cuidando de tudo. Eu vou me preocupar com o quê? Se Deus está cuidando de tudo. Aleluia. Aí Deus faz um pedido a ele: ei, eu quero o teu filho, o seu único filho que você tem. Eu quero que você sacrifique. Aleluia. Em outras palavras, Deus estava falando: ei, eu quero que você me dê o melhor. Eu quero que você me dê o seu melhor. Você já pensou? Se Deus chegar para nós hoje e falar: ei, Ludmila, eu quero o seu melhor. Aí você: mas Senhor, estou aqui, eis-me aqui, estou aqui para dar o meu melhor. Aí Deus fala a Abraão: ei, teu filho Isaque. Mas Senhor, é o meu único filho que eu tenho. O Senhor está pedindo para que eu sacrifique. Eu quero o seu filho. Vai ao lugar que eu te mostrarei, para você prestar o sacrifício. Aí Deus, ele mostra o lugar chamado Moriá. Aleluia. Ali Abraão, ele prepara algumas coisas, lenha, ele corta lenha, ele prepara ali o seu jumentinho e começa a andar até a terra de Moriá. A terra, o local chamado Moriá era um monte. Aleluia, glórias a Deus. Os seus criados estavam ali também, junto com Abraão. E Abraão, ele começa a ir para Moriá. Ele contempla o monte, tinha alguns metros para subir até o monte Moriá. E naquela subida, o coração de Abraão ali cada vez mais vai se apertando. O coração de Abraão cada vez mais está falando com o Senhor: Senhor, é o meu único filho. Aleluia. Mas de primeira questão que eu entendo, todavia, a confiança de Abraão estava em Deus. Aleluia. Os seus servos que ficaram ali, Abraão disse: aí fique aqui, que nós vamos subir. Ele e o filho iam subir até o monte. E ele falou: fique aqui, que nós vamos subir para adorar. E depois nós voltaremos. Olha a confiança, olha a experiência. Abraão estava com o coração pequenininho, mas estava com a confiança. Em todo momento Abraão estava falando: todo momento eu vou te adorar, todo momento nós vamos adorar o Senhor. Da nossa dificuldade, nós adoramos ao Senhor. Quando a dificuldade vem, a peleja, a vontade de parar, mas nós viemos adorar o Senhor. Eu quero te dizer uma coisa para você: hoje você venceu mais uma vez. Você poderia ficar dentro da sua casa, mas você veio adorar o Rei dos Reis. Ah, meu Deus do céu, talvez ali a peleja estava tão grande, mas você falou: ei, não, vou naquele ano daquela campanha, porque ali eu quero adorar o Senhor. Aleluia. Ali eu entendo. A Bíblia diz que os seus moços ficaram ali no pé do monte. E Abraão, junto com Isaque, Abraão coloca a lenha sobre os teus ombros, sobre as tuas mãos, levando ali tudo aquilo para fazer o holocausto. Abraão, ele começa a subir a Moriá. Aí eu venho entender que Abraão, ele vai subindo. Aí eu começo a entender que quando Abraão vai subir no Monte Moriá, lá na frente no Novo Testamento nós vamos ver Jesus subindo, aleluia, o monte chamado Caveira. Jesus estava subindo, enquanto Abraão levava Isaque para sacrificar, Jesus já era o sacrifício e ia subindo para Moriá, aleluia, glórias a Deus. Abraão com sacrifício e Jesus no Novo Testamento ia subir no Monte
monte chamado Caveira, ele era o próprio sacrifício. Aleluias. Abraão, ele sobe a Moriá. Jesus, ele sobe um monte chamado Caveira. Só que diferente, Abraão leva Isaac para sacrificar. Aí Jesus não. Eu creio que quando Jesus estava subindo o monte chamado Caveira, as pessoas olham, falando: ali está o sacrifício. Ali está o sacrifício pelas nossas vidas. Quando chega até o monte Moriá, Abraão estava ali, Isaac enfatiza: cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? O coração de Abraão se tranca. Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Deus, ele proverá a nossa necessidade. Ei, você que está me assistindo em casa, Deus, ele proverá o sacrifício. Está tudo travado na minha vida, parece que nada dá certo. As coisas estão dando errada. A saúde, eu perdi um ente querido da minha família. O meu coração está isolado. Eu venho te dizer uma coisa, meu querido: Deus, ele vai prover a tua necessidade. Deus, ele vai prover o cordeiro para a sua vida. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. O interessante, aleluia, que Abraão ali, ele começa a mexer no altar. E o coração de Abraão apertado. O coração de Abraão falando: Senhor, é o meu único filho. Enquanto isso, ele está ajeitando o altar. Ele pega a madeira ali e ele começa ali a ajeitar as madeiras em cima do altar. Aí, quando ele está mexendo no altar, está falando: ei, Deus, eu estou ajeitando aqui o altar porque eu quero tudo bonitinho. Senhor, eu estou ajeitando aqui, Senhor, porque eu estou cumprindo a tua ordenância. Ei, eu estou ajeitando o altar aqui. O que eu entendo com isso, querido, que altar bagunçado, Deus rejeita o sacrifício. O altar desarrumado de qualquer forma, Deus, ele não recebe. Deus, ele não recebe a adoração de qualquer jeito. Deus, ele não recebe aquele jejum, aquela oração. Se você orou aqui e pensa que não, você está na casa do vizinho, falando mal do teu irmão, falando mal de quem pregou no culto da noite, Deus, ele não recebe a sua adoração, porque ele é Deus, ele é soberano. Ele arruma um altar. Aí eu lembro do tempo de Elias, quando Elias, aleluia, glórias a Deus, o povo estava adorando ali a Baal e pediram ali o sacrifício, uma prova. Aí Elias, ele vai ali e ajeita o altar, ele coloca as coisas tudo no lugar. O altar está bonitinho, está certinho. Agora o Deus vai enviar o fogo do céu, vai consumir o holocausto. Sabe por quê, meu querido? Porque o altar estava ajeitado. O nosso altar, ele tem que estar ajeitado. Oh, meu Deus do céu, Deus, ele não recebe, aleluia, glórias a Deus, sacrifício com o altar de qualquer maneira. Nós temos que ajeitar o nosso altar. Nós temos que ir, nós temos que comunicar ao nosso líder, falar: ei, o meu altar está assim, eu preciso de ajuda, eu preciso. Oh, glória. Aí, quando eu estava ali a lenha, eu estava preparando tudo. Aí eu venho entender que também a lenha, ela tem um fundamento muito grande na nossa vida. A lenha, glórias a Deus, no livro de Levítico, se não me engano, o capítulo 12, verso 30 e 39,
do livro de Levítico, a Bíblia vai estar relatando o período do sacerdote no tabernáculo. O fogo tinha que estar aceso continuamente sob o altar. E cada um tinha um propósito, cada um tinha um compromisso de revezar para colocar a lenha no altar, para que o fogo continuasse aceso, para que o fogo não se apagasse. No turno da noite ia alguém lá e alimentava o fogo para continuar aceso. De manhã cedo, vamos dizer às 7 horas da manhã até a parte da tarde, tinha alguém alimentando o fogo, e o fogo ele continuava, a lenha ela queimava. Só que aí eu entendo que a lenha queimada ela dá cinzas, aleluia. E tinha um que tinha ali a sua função, tinha um sacerdote que tinha a sua função, era remover as cinzas do altar, aleluia, e levava as cinzas, era jogado para fora do templo, glórias a Deus. Ali eu entendi que nós também, para que o nosso altar seja edificado, para que o nosso altar, aleluia, glórias a Deus, estivesse como Deus quer, nós temos cada dia de remover as cinzas, porque a cinza ela tem que ser removida, e o interessante é que a cinza ela tem que ser tirado e jogado para fora. Quando nós deixamos a cinza na nossa vida, quando nós deixamos a cinza nos atrapalha. O fôlego do Espírito, o fogo do Espírito, ele não vem sobre nós, porque a cinza não foi removida, e nós temos que remover as cinzas, aleluia, para que o fogo do Espírito ele venha vir sobre nós todos os dias e nos acender, nos encorajar na hora da dificuldade na nossa vida. Nós temos que remover a cinza, que significa o nosso passado, aquela impureza que nós não removemos da nossa mente e do nosso coração. Deus está falando conosco, vamos remover as cinzas da nossa vida, do nosso altar, para que o fogo do Espírito Santo venha nos acender. Glória a Deus, glória a Deus. Para me encerrarmos, aleluia, está tudo pronto o altar. Abraão ele pega o teu filho, amarra os teus pés e as tuas mãos, coloca sobre o altar, sobre a lenha. Aí eu venho entender que todo mundo quando prega fala sobre Abraão, sobre a dificuldade de Abraão. Aí eu na minha casa eu comecei a imaginar Isaac. Isaac era o sacrifício no coração de Isaac, o moço. Agora você pensa, um pai amarrando o teu próprio filho, e o filho ali calado. A Bíblia não narra nada que Isaac questionou. Obediência, ele teve obediência, Isaac. Agora Isaac ali é um sacrifício. Estava deitado sobre a lenha, e sobre a sua cabeça se estendia o cutelo. Quem sabe no pensamento de Isaac falou: acabou para mim, não tem mais solução para o meu problema, não tem mais solução para a minha vida. Imagine agora a dor de Abraão, sim, eu entendo. Mas agora Isaac, você imagina o pensamento dele de um cutelo ou uma faca, vamos colocar assim, entrando sobre as tuas entranhas, machucando, cortando a tua carne. Mas Isaac estava falando: ei, se for para mim ser um sacrifício para alegrar o coração do meu pai, que seja o sacrifício. É porque nós não queremos se sacrificar, mas alguém tem que sacrificar. Na casa, o sacerdote, quem sacrifica é o sacerdote. A nossa família, quem é o sacrifício somos nós. Nós temos que sacrificar. Mas é difícil, irmãos, é difícil, mas nós temos que ser um sacrifício. Aleluia, glórias a Deus.
Mas aí Abraão olha do lado e ali vê o cordeiro. Aleluia. O anjo de Deus brada no céu e não permite primeiramente e dá a direção. Abraão olha para o lado e vê o cordeiro, que vai ser o sacrifício. O cordeiro, nós sabemos que o cordeiro é Jesus Cristo. Jesus, Deus ele envia no Novo Testamento, Deus ele envia o teu filho, que é o cordeiro. Aí o cordeiro, ele passa, ele faz prodígio, maravilha. Mas Deus tem um propósito, o quê? É o sacrifício. Era necessário, sabe por quê? Eu e você não ia termos a oportunidade de estarmos aqui hoje se não fosse pelo sacrifício. Ponha sobre os teus pés, por gentileza, para me terminar. Aleluias. Ponha sobre os teus pés, aleluias. Glória a Deus. João, preso em uma ilha chamada Patmos, o anjo vem se revelar. Aí João fica preocupado, quem é digno de desatar o selo? Aí ele olha e contempla o cordeiro. Aí ele vem entender, epa, o propósito vai continuar. Nós não estamos condenados, não vai acabar por aqui não. O propósito ainda continua. Aleluia, glórias a Deus. Entenda uma coisa, amado. Deus tinha um propósito em Moriá, que era Abraão estar mais próximo do Senhor. É mostrar que Ele, aleluia, Ele provém a nossa necessidade. Ele provém a necessidade daquele que confia. E Abraão confiava no Senhor. No Novo Testamento, aleluia, Jesus ele vem como cordeiro vivo. Aleluia. Na escola bíblica passada, chamada Supremacia de Cristo, aí estava falando na revista dominical, nós participamos aqui, estava falando que Cristo é diferente de Melquisedeque, porque Melquisedeque era o sacerdote. Jesus era diferente, porque ele era sacerdote e ele era o cordeiro. Ele era o sacerdote e ele era o cordeiro. O diabo fez de tudo para que eu e você tivesse condenado. Mas Jesus, ele foi para o madeiro como um cordeiro. Ele derramou o sangue dele em sacrifício. Ele subiu, aleluia, um monte chamado Caveira. Estava mais próximo do Pai e falando: Pai, eis aqui o sacrifício. Eu me sacrifício, aleluia, pelo Paulo. Eu sacrifício pelo evangelista Gisane. Aleluia, glória a Deus. Eu me sacrifício pela vida do pastor Reinaldo. Eu sou o sacrifício. Quem é o diabo para falar, meu querido, que você não vai conseguir, sendo que Cristo já sacrificou lá na cruz do Calvário para te salvar? Recebe essa palavra nessa noite. Quem recebe essa palavra? Aleluia, glórias a Deus. Exalte esse Deus, porque Ele morreu por ti. Exalte esse Deus. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Para me encerrar, aí eu e você, nós olhamos primeiro para dificuldade. Mas o propósito, sabe o que é? É nós olhar para Moriá. Porque a dificuldade, ela nos faz descer. Moriá não, ela nos faz subir. Moriá, quando eu digo, é um lugar mais próximo de Deus. Jacó achou que até conhecia Deus, só que aí foi necessário ele passar por um vale chamado Jaboque, e ali ele teve um encontro com o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Ali ele teve um encontro e foi chamado aquele lugar Peniel, porque ali ele teve um encontro com Deus. Quanto nós precisamos ter um encontro com Deus realista.
Quanto nós precisamos de uma experiência com Deus, aleluia, para que a nossa vida venha a ser mudada. Eu quero que você tome posse desta palavra. A experiência, o sacrifício Deus já fez na cruz do Calvário. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.